Boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar do capítulo 28 do livro Nosso Lar, obra do André Luiz, psicografada pelo mentor maior da nossa casa, Chico Xavier. Mas antes, vamos relembrar um pouco o capítulo 27, que foi apresentado a nós pelo nosso irmão João na semana passada, o trabalho, enfim, onde André foi levado por Tobias para uma câmara de regeneração, onde eram atendidos vários espíritos que eram resgatados e sofredores. Então, a visão de André sobre as câmaras de tratamento, ele fala que não era como um hospital, porque ele, quando foi resgatado, foi direto para um hospital ali no plano espiritual, no Nosso Lar. Impressionado com a situação dos pacientes, miséria espiritual, poucos trabalhadores no local, os samaritanos na região do umbral. Daqui a pouco nós vamos entender o que os samaritanos estavam fazendo nas regiões do umbral, que ele está no capítulo 28. Sobre a carga de pensamentos sombrios emitidos pelos parentes encarnados. Então, Tobias ali, de acordo com o tempo passando, com o André conhecendo o local, ele foi explicando alguns tópicos para ele, e envolve também essa situação de, às vezes, parentes prejudicando desencarnados. Isso acontece muito, a gente sabe disso, a gente acompanha isso. Então, para nós também é importante entender isso aqui, né? Exalações mentais dos enfermos. Isso aqui era as coisas que a gente traz no nosso pensamento, né? Então, são essas exalações mentais que são pesadíssimas, e André também percebeu isso. Lugar de preparação para o serviço regenerador. Contrabandistas na vida eterna e negociantes imprevidentes na terra. É isso também Tobias falando para André, né? Milionários transformados em mendigos da alma. Passes e fluidos venenosos. Aqui, num determinado momento, Tobias, com a equipe ali, aplicando passes em vários espíritos que se encontravam dormindo, e naquele momento que eles emitiam os passes, transmitiam os passes, aqueles espíritos em sonolência transmitiam fluidos venenosos. E André inicia o trabalho por todo o dia. Então ele trabalha o dia inteiro naquelas câmaras de regeneração. Cada tópico desse, o João entrou no detalhe explicando o que queria dizer cada tópico desse que foi falado aqui. Então agora vamos entrar no capítulo 28, que é em serviço. Ao final da prece coletiva, Tobias ligou um receptor a fim de ouvir os samaritanos em trabalho no umbral. Então, havíamos falado dos samaritanos lá atrás, eles estavam ali no umbral fazendo um determinado trabalho. Então, esse receptor é uma espécie de radiotransmissor. Eles se comunicavam por radiotransmissor, como aqueles que eram utilizados, por exemplo, na época das guerras, na Primeira e Segunda Guerra. Mais ou menos parecido com isso, para que eles pudessem se comunicar. Curioso, André soube que as turmas deste tipo de operação se comunicavam com as retaguardas em horas habituais. Ou seja, eles tinham um procedimento padrão, inclusive, e eram em horas determinadas que eles se comunicavam, não era o tempo todo. Sentia-se cansado pelos esforços, mas com o coração alegre pela possibilidade do trabalho. Ninguém evolui, nem prospera, nem melhora e nem se educa enquanto não aprende a empregar o tempo com o devido proveito. Frase de André Luiz para nós. Quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Ninguém está órfão de oportunidades. Em toda parte há serviço que prestar e o melhor que fazer. Então, quando se fala aqui em serviço, não é só o serviço remunerado. É o serviço que nós podemos prestar para qualquer um dos nossos próximos, né? Um afago, uma ajuda com palavras, com pensamentos, com incentivos. É nesse sentido. Também, claro, remunerado, mas o quanto nos dá um prazer enorme quando a gente pode ajudar um próximo nosso com uma palavra, por exemplo, né? Como o espírito encara o trabalho?
A doutrina nos aponta o trabalho como lei da natureza, a lei de Deus, a qual nos permite o progresso e a evolução material, espiritual e moral. Então, cada vez que nós praticamos o trabalho, não só o remunerado, também ele, mas não só ele, principalmente esse de ajuda ao próximo, às pessoas que precisam, nós estamos elevando o nosso moral, né? A nossa espiritualidade, nós estamos galgando degraus, né, em nossa reencarnação aqui na Terra, nessa reencarnação. O escritor Marcel Souto Maior, em seu livro As Lições de Chico Xavier, no capítulo A Força do Trabalho, conta que Chico ensinava que o trabalho engrossa o fio da vida, sendo essa a receita dele contra todos os males. Um exemplo para nós claro disso, engrossar o fio da vida, quanto tempo Chico Xavier ficou conosco aqui encarnado, quanto de bem, de bom, de coisas boas ele nos trouxe enquanto ele ficou aqui na Terra por quase 100 anos, né? E também um outro exemplo, que até hoje está conosco, é o Divaldo Pereira Franco, com esse trabalho que ele faz, principalmente lá, a gente tem um exemplo claro na Bahia, com mais de 3.500 famílias que eles ajudam lá, né? São espíritos que estão sendo úteis, então eles permanecem aqui engrossando o fio da vida. Continuando dentro do capítulo, né, o espírito de serviço revigorava as forças do André. Estabelecido o contato elétrico, o aparelho começou a transmitir o recado. Samaritanos, então, muito trabalho nos abismos da sombra. Eles se encontravam numa zona abismal. Resgataram grande multidão de infelizes das trevas, 29 irmãos. 22 em desequilíbrio mental e 7 em completo estado de demência. O processo de saída do umbral é gradual e requer perseverança, determinação e humildade. Visto que o umbral é, na verdade, um estágio de consciência, então uma mudança mental é necessária a fim de sair dessa zona em que a própria pessoa se coloca. Então, nós dependemos de nós mesmos para podermos melhorar o nosso estado de espírito, a nossa situação espiritual. Porque sempre é o nosso pensamento. Aquilo que nós somos aqui, aquilo que nós somos aqui, nós vamos levar, num primeiro momento, lá para o plano espiritual. E normalmente, né, nós vamos para o umbral. Depende do umbral, né? Tem umbral que não é um umbral pesado, tem um umbral mais pesado e o das trevas. Depende de cada situação de pensamento, de cada ser encarnado, como nós levamos para o lado de lá. E para sair é a mesma coisa. Tanto que o André Luiz ele ficou 9 anos praticamente no umbral, e a partir do momento que ele orou, que ele mudou o seu pensamento, ele foi resgatado. O plano espiritual já estava lá, perto dele, só que ele não enxergava. Assim como com todos os outros espíritos, e eles às vezes não enxergam, falta a oração, falta o pensamento positivo, pedir a Deus, pedir a Jesus, que eles estarão conosco sempre, com certeza, e na mesma hora nos resgatam. É justo não olvidar que somos de Deus e não de César, e que César não dispõe de meios para substituir junto de nós a assistência de Deus. Então, de novo, o pensamento. O pensamento tem que ser de Deus. Deus está sempre conosco. Jesus está sempre conosco. Então, aí, nesse momento, com certeza fica fácil para nós conseguirmos, se por um acaso estivermos no umbral, o resgate do plano espiritual. Continuando no capítulo, estavam organizando o transporte e que chegariam depois da meia-noite, os samaritanos. André pergunta, por que transporte em massa? Não são todos espíritos? E Tobias lembrou André que ele também chegou auxiliado pelos benfeitores espirituais. Eu não sei se ele teve um momento de esquecimento, mas ele foi levado para o nosso lar numa maca. E a situação dele era muito difícil naquele momento. Informou que a natureza não dá saltos e que, na terra ou no umbral, estamos revestidos de fluidos pesadíssimos. Exemplificando Tobias, né? Tanto o avestruz como a andorinha têm asas, entretanto, o avestruz somente subirá às alturas se transportado, enquanto a andorinha consegue voar por si própria.
Tobias e Narcisa precisavam se preparar para tomar providências imediatas devido ao grande número de resgatados. E Narcisa informa que iam precisar de muitos leitos. Tobias então pede para Narcisa não se preocupar, pois eles iriam alojar os resgatados no pavilhão 7 e na câmara 33. Prosseguindo, informa que a questão hospitalar seria resolvida facilmente, porém, em relação à assistência, não se daria o mesmo, ou seja, com relação a todos os equipamentos de enfermagem, macas, camas, eles estariam tranquilos para poder dar o atendimento a esses irmãos que chegariam lá. Os auxiliares mais fortes foram requisitados para garantir os serviços de comunicação nas esferas da crosta em função das nuvens de trevas que ora envolvem a Terra. Estávamos ali com a situação de guerra mundial, né? Então, esses trabalhadores, e vamos perceber aqui nesse momento como é o trabalho do plano espiritual. Samaritanos estavam resgatando uma legião de espíritos que estavam nas trevas, sofredores. E esses auxiliares mais fortes estavam cuidando justamente da comunicação, para que o rádio comunicador pudesse funcionar perfeitamente naquele momento que eles iriam se comunicar. Porque com certeza também ali nas trevas iriam ter alguns espíritos que iriam querer interferir. Precisam de pessoal de serviço noturno, pois os operários em função com os samaritanos retornarão fatigados. André se oferece para o trabalho e Tobias o observa com simpatia e gratidão. Tobias pergunta se André está disposto a permanecer nas câmaras durante a noite. André, os outros não fazem o mesmo? Afirma que precisa recuperar o tempo perdido. Por que Tobias perguntou isso para o André? Porque o André ele foi logo cedo para as câmaras de regeneração para conhecer e acabou ficando lá e já trabalhando praticamente o dia inteiro. Então, nesse caso, ele iria virar à noite para justamente ajudar a receber esses irmãos que estavam sendo resgatados. Uma probabilidade de ele estar trabalhando ali 24 horas, por exemplo, né? Ou quase 24 horas. No livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 39, tem a lição para nós: entra e coopera. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Atos 9:6. Essa particularidade dos Atos dos Apóstolos reveste-se de grande beleza para os que desejam compreensão do serviço com o Cristo. Olha que frase importante para nós aqui. A lei de cooperação entre os homens é o grande e generoso princípio, com o qual Jesus segue de perto a humanidade inteira, pelos canais da inspiração. Mais uma frase bonita para nós aqui, vindo do livro Caminho, Verdade e Vida, no mesmo capítulo. Paulo de Tarso contemplou o Cristo ressuscitado em sua grandeza imperecível, mas foi obrigado a socorrer-se de Ananias para iniciar a tarefa redentora que lhe cabia junto dos homens. Paulo de Tarso, como todos nós sabemos, foi um perseguidor de Jesus e depois se converteu. Virou um apóstolo de Jesus, né? Continuando na história, Narcisa e os demais trabalhadores ficarão de guarda também. Isso Tobias falando para André. Tobias enviará também 2 irmãos de sua confiança, Venâncio e Salústio, devido à impossibilidade de permanecer ali por outros compromissos. Ele traçou planos de trabalho, facilitando a execução das tarefas que deveriam ser feitas ali. Narcisa e 5 servidores prepararam roupa adequada e produtos de enfermagem. André ajudando Tobias, movimentando pesado material no pavilhão 7 e na câmara 33. Provavelmente as macas, as camas, já movimentando para preparar o local para receber esses irmãos sofredores. André estava feliz com a oportunidade de trabalho, apesar de fadiga nos braços. Servir constitui alegria suprema. Não pensava na cooperação do bônus hora. Aí vem uma frase maravilhosa de Chico, como sempre, né? Se eu fosse esperar melhores condições espirituais para servir, até o presente momento eu não teria começado.
Por meio do serviço, cultivamos empatia e compaixão, características fundamentais para viver como discípulos de Cristo. Lembre-se, cada pequeno gesto de amor pode ter um grande impacto na vida de alguém. Com certeza, aquilo que nós falamos com relação ao nosso próximo. E quem é o nosso próximo? Não é só o familiar, porque a gente convive constantemente. O próximo é aquele que está próximo de mim, em qualquer situação que a gente viva durante o dia. Em suma, servir ao próximo é um chamado que reflete o coração do Evangelho. Continuando no capítulo, André pensava que poderia comparecer feliz e honrado perante sua mãe e os benfeitores que havia encontrado no ministério do auxílio. Ele ainda carregava aquele pensamento do que ele foi na vida terrena quando ele estava encarnado, os erros que ele cometeu. Então ele queria justamente, com essas ações, o mais rápido possível, corrigir, resgatar os erros cometidos. Sendo ele o médico que foi, né? Se despedindo de Tobias, desejou a todos a paz de Jesus. Orientou André para que às 8 horas fosse descansar. O tempo máximo de trabalho é de 12 horas, mas eles estavam ali numa circunstância especial, em circunstâncias especiais. Então, normalmente, existe, como para nós aqui, no plano espiritual, o tempo de trabalho e o tempo de descanso. E muitas vezes nós vamos poder observar mais à frente nas outras obras de André Luiz, que muitas vezes o tempo de descanso deles eles aproveitam para poder estudar, que é o que nós vamos fazer também lá no plano espiritual, quando nós somos, primeiramente, seremos atendidos, que é a nossa passagem. Depois, a primeira coisa que vai acontecer é a gente receber informações do que nós passamos, o que nós passamos na nossa encarnação, os motivos pelos quais nós passamos. E depois, os ensinamentos e a oportunidade que nós teremos também de trabalhar, ajudando outros espíritos sofredores. A sós, com um grande número de enfermeiros, André se interessou pelos doentes com mais carinho. Se impressionou com a bondade de Narcisa com relação aos doentes. Perguntou quanto tempo de trabalho naquele local ela já estava. E Narcisa respondeu, mais 6 anos. E que ainda faltavam mais 3 anos para realizar os seus desejos. Precisa de um endosso muito importante e significativo. Encontrar alguns espíritos amados na Terra para serviços de elevação em conjunto. Ou seja, ela ia se preparar no futuro, depois de mais 3 anos no plano espiritual, para poder reencarnar e encontrar uma equipe e iriam trabalhar em conjunto. Ou seja, ela ia receber uma missão, com certeza, para poder reencarnar aqui na Terra, com mais um grupo de espíritos que também estavam sendo preparados, que a gente não sabe quais são aqui. Por muito tempo, pelos desvios do passado, rogou a possibilidade necessária aos seus fins. Vivia perturbada e aflita, sendo aconselhada a procurar a ministra veneranda do Ministério de Regeneração. A ministra endossaria os propósitos do Ministério de Auxílio, mas exigiu 10 anos de trabalho corrigindo desequilíbrios do sentimento. Um espírito como ela estava corrigindo também os desvios do passado. Informa que ganhou muito compreendendo e aceitando o parecer da ministra. E também que viverá com dignidade espiritual sua futura experiência na Terra. André queria continuar a conversa, porém, um dos enfermeiros gritou a Narcisa, chamou a Narcisa, e André não podia retê-la por mera curiosidade pessoal. Narcisa precisava socorrer um doente aflito. Aqui nós chegamos ao final do capítulo 28, e na semana que vem nós vamos ver o capítulo 29, a visão de Francisco, que a nossa irmã Lília vai trazer para nós na próxima semana, na próxima terça-feira. Muito obrigado. Nós vamos agora para a segunda parte, vamos nos preparar em pensamento, principalmente porque nós podemos, estando aqui, receber aquilo que nós viemos procurar e principalmente também ajudar aos espíritos que se manifestarão ali na mesa mediúnica. Muito obrigado. Gente, a gente só agradece pela presença. E sobre a reunião de hoje, é muito interessante. Nós vimos, tem um livro muito interessante que ele mostra a atmosfera do homem. Lá fala homem, mas está incluído homem e mulher.
Essa atmosfera nós temos duas correntes, centrípeta e centrífuga, que é a proteção do nosso organismo físico e a energia eletromagnética do campo espiritual nosso. Então, nós vivemos aquilo que nós pensamos. Então, quando nós estamos vendo esse livro aqui, o pensamento é o maior criador de tudo. Por exemplo, uma cadeira dessa aqui, alguém pensou para desenhar essa cadeira, alguém pensou para fabricar ela e nós estamos usando. Então, acontece o mesmo no plano espiritual. A gente começa a ver falar em tratamento, em alimento, em água, uma série de coisas, a gente fica meio impressionado. Mas é fácil. Quando a gente dorme e sonha, a gente vai no plano espiritual e acontece tudo isso, porque nós temos um corpo espiritual. Então, o nosso pensamento é força. E o que nós temos? Por que eu citei essa energia que a gente tem? Porque espíritos, muitas vezes, que querem nos prejudicar, eles conseguem detectar o nosso pensamento e ver o nosso ponto fraco. Aonde o espírito vai atuar? Naquilo que nós temos de fraqueza. Principalmente no sistema nervoso. Porque é ali que age, porque é ali que está a condutividade elétrica. Eletromagnética, na verdade. Então, os espíritos eles conseguem penetrar o nosso pensamento, eles vão atingir o nosso ponto fraco. Nós começamos com um pensamento fixo em cima daquilo e nós realmente criamos um problema físico. Então, nós vemos no umbral ali que o espírito vive na atmosfera dele. O Edson citou muito bem aqui. O que os espíritos que estão acolhendo fazem? Eles tiram ele daquele campo vibratório. Ele mudou o padrão vibratório, ele muda a companhia, ele muda de lugar. Porque nós não conseguimos parar de pensar. Muitas vezes nós temos uma saudade, a gente lembra de alguém através de uma música, ou através de um fato que se repete na nossa vida. É tudo espiritual. Então, quando a gente entender que é tudo espiritual, que o corpo físico é um acessório que nós estamos usando temporariamente, nós vamos conseguir resolver tudo aquilo que nos prejudica. Tudo aquilo que nos incomoda. E nós temos que agradecer muito, principalmente pela nossa lucidez. Quantos nesse momento estão perturbados mentalmente? E nós estamos aqui em nome de Jesus. Então a gente tem que sempre agradecer. Esse livro é fantástico. É o primeiro livro do André Luiz. Nós vamos ver na série André Luiz, aqui ele começou a trabalhar. Nós vamos ver os acontecimentos da vida. Fala da nossa vida. Olha só. Da nossa vida, aquilo que nós estamos vivendo. Então, no dia a dia, é bom a gente lembrar da parte espiritual. Quando um fato nos incomoda, vamos ver. Nós temos condições de superar tudo com Jesus. Porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E realmente Jesus é o caminho. Ele ele praticamente não falou, ele viveu. Ele mostrou através do exemplo. Que ele nos abençoe, nos fortaleça. A gente agradece muito pela presença de vocês. Está encerrada a reunião. Muito obrigado, gente. Muito obrigado.